Olá, eu sou Maria Alice Banhas Duarte, sou conselheira do Clube de Engenharia e é uma alegria ter vocês novamente aqui no Humanidades na Engenharia, na nossa 23ª edição. Esse nosso programa que tem o propósito de valorizar a conexão entre as engenharias, as ciências exatas e as ciências humanas. O programa conta com a coordenação dos conselheiros Carlos Ferreira, aqui presente, que vai ser o nosso entrevistador, e o professor Eloy Moreira, ex-presidente do Clube de Engenharia. E nesse programa nós temos a honra, o prazer de receber a doutora Beatriz Bício, que vai falar sobre a civilização árabe-islâmica clássica e o seu legado para o Ocidente. Doutora Beatriz é professora associada do Programa de Pós-Graduação em História Comparada na Universidade Federal do Rio de Janeiro e vice-diretora do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais, o IFIX, para o período de 2022 a setembro de 2024. Ela é doutora em História pela Universidade Federal Fluminense, com uma tese sobre a civilização árabe-islâmica clássica, que foi publicada em livro com o título O Mundo Falava Árabe. Eu acrescento a nota aqui que esse livro também está em versão digital na Amazon. Ela tem uma vasta experiência como correspondente internacional para vários meios de comunicação latino-americanos, foi uma das fundadoras e posteriormente editora e diretora das revistas Cadernos do Terceiro Mundo e Ecologia e Desenvolvimento. Durante 3 décadas, cobriu eventos na América Latina, África e Ásia, incluindo a Guerra de Libertação e Independência de Angola e de Moçambique, a luta contra o apartheid na África do Sul e a questão palestino-israelense, a guerra no Líbano e crises na Somália e no Iraque. Entrevistou várias personalidades importantes, como Fidel Castro, Nelson Mandela, Yasser Arafat, entre outros. Além disso, publicou centenas de artigos em diversos jornais e revistas da América Latina, Europa, Estados Unidos e África. E colaborou com agências de notícias internacionais e emissoras de rádio e TV latino-americanas. Atuou também como coordenadora do Comitê de Relações Internacionais do Governo do Estado do Maranhão, de 2007 a 2009. Desde 2011, ela é professora na UFRJ, onde coordena um núcleo interdisciplinar de estudos sobre a África, a Ásia e as relações Sul-Sul. Como acadêmica, integra a rede The Bandung Spirit e o grupo de trabalho do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, Geopolítica, Integração Regional e Sistema Global. Beatriz Bício recebeu vários prêmios, incluindo o Golfinho de Ouro de jornalismo em 2000, a Medalha da Vitória em 2013 e a Medalha Abreu e Lima em 2015. E o nosso entrevistador será um dos coordenadores do projeto, engenheiro mecânico e conselheiro Carlos Ferreira. Conosco aqui nós temos o nosso jornalista Michel Alecrim, a equipe da Red Zone que faz a nossa transmissão e contamos também com o apoio da secretária Cristina, que é responsável pela organização da nossa agenda. Então, professora Beatriz e Carlos Ferreira, eu passo a palavra para as palavras iniciais de vocês. Boa noite a todos, boa noite à nossa audiência. É uma honra incrível termos aqui a professora, doutora, historiadora, jornalista e, principalmente para mim, uma coisa incrível, a grande humanista Beatriz Bício. Obrigada. É uma honra porque essa cidadã é uma cidadã do mundo, que por razões profissionais ou razões pessoais já morou, já viveu em vários países, conhece várias culturas em continentes diferentes, seja a parte da Ásia, seja a África, a nossa América Latina, seja também a parte que hoje muitos chamam de Oeste da Ásia, o antigo Oriente Médio. Então, esse ser que conhece todas essas diversas dimensões da existência humana e conhece em campo as realidades de cada um desses povos, vai nos proporcionar o privilégio
de apresentar aqui uma aula para todos nós. Então, eu quero saudar, agradecer muito essa oportunidade e essa gentileza da Beatriz de aqui estar conosco e compartilhar um pouco desse conhecimento incrível. Uma boa tarde, Beatriz, seja muito bem-vinda. Muito boa tarde, querido Carlos Ferreira, querida Maria Alice, equipe, né, Michele, Cristina, toda a equipe técnica. Eu que me sinto muito privilegiada de fazer parte desse espaço tão singular, essa iniciativa belíssima e tão importante do Clube de Engenharia, de trazer, de dar as mãos entre as engenharias, as ciências mais ortodoxas, né, e as humanidades. Me parece um projeto belo, importante, cada vez mais importante, e então é um privilégio, uma alegria estar aqui com vocês, né. E também para mim é uma alegria trabalhar esse tema que vocês me oferecem, esse espaço, né, para trabalhar sobre o legado da civilização árabe-islâmica, que foi objeto da minha tese de doutorado, e que é um tema que importa muito nos dias de hoje, né? Quando temos tanta mal e até diria de má fé cobertura em relação a esse mundo no presente, né? Desconhecendo o quanto nós temos de legado justamente dessa civilização, como merece um respeito enorme essa civilização e como é possível a convivência harmoniosa, respeitosa com essa civilização que nós vamos ver que, afinal de contas, não é tão alheia à nossa própria formação e à nossa própria cultura, né? Então, repetindo que para mim é um privilégio, posso começar, que aí na medida que eu vou falando, vou explicando também. Talvez não precisa necessariamente dizer isso, mas a civilização árabe-islâmica, o Islã, é objeto de estudo para mim, né? E claro, como jornalista, por ter feito coberturas durante muitos anos nessa região, sinto um compromisso de cidadã deste mundo também com essas causas, mas eu não tenho, sou neta de italianos, não tenho sangue árabe, digamos, nem tenho nenhuma religião, não sou naturalmente muçulmana, né? Então isso talvez seja supérfluo dizer, mas nos dias de hoje tudo é importante de colocar a partir de onde a gente está falando, né? E com que background, com que legal, enfim, com que conhecimento. E eu gosto muito de colocar esse tema nessa perspectiva do legado para o Ocidente dessa civilização, porque justamente é o aspecto que é mais negado, inclusive na historiografia, inclusive por uma forma muito significativa que eu vou explicar de negar, né, o quanto nós estamos vinculados na história, na cultura e do ponto de vista civilizatório com a cultura islâmica. E eu já vou trabalhar nisso aqui. Trouxe primeiro esse slide para mostrar, e esse é o mapa da distribuição do mundo muçulmano hoje, para mostrar, e essa foto bem representativa, que o Islã não tem fronteiras, digamos, né? É atualmente uma das religiões, agora falando do ponto de vista da religião muçulmana, é uma das religiões que mais cresce no mundo, inclusive no Ocidente, inclusive nos Estados Unidos. No Brasil também há um fenômeno interessante que tem sido estudado por alguns colegas antropólogos, por exemplo, da UF, que tem trabalhado esse tema aqui no Brasil. Há conversões importantes também. E o mapa mostra no verde mais escuro as regiões onde a população é majoritariamente muçulmana e depois em degradê, né, regiões onde o Islã já não é tão significativo. Mas
você pode encontrar, e a gente encontra, evidentemente, um peso importante da religião muçulmana no Sudeste Asiático. Por sinal, a Indonésia foi, até muito poucos anos atrás, o país, do ponto de vista demográfico, mais importante em termos de percentual de população muçulmana. Hoje já foi superado pelo crescimento demográfico que tem o Paquistão, foi superado pelo Paquistão, mas Indonésia e Paquistão, que não são árabes, né, são hoje os países muçulmanos mais importantes do ponto de vista demográfico, né, da proporção de população muçulmana. E nós temos aqui depois, evidentemente, a África do Norte, sobretudo, mas a África subsaariana também, e vocês veem aí até realmente Moçambique e bem região sul, né, da África com significativa população muçulmana, e nas Américas, que é um processo diferente, evidente, mas ainda assim também. Então, isso só para considerarmos, né, que quando estamos analisando essa cultura, é uma cultura que transcende os continentes, né, e que, portanto, se não fosse por muitos outros motivos, também por esse motivo de uma presença, inclusive entre nós, né, é importante compreendê-la, né, na sua essência, na sua verdadeira face, digamos assim. Passamos, por favor. Aqui eu me permito fazer essa digressão, trazendo uma afirmação de um filósofo, né, um sábio dos nossos dias, né, recentemente falecido 2 anos atrás, que é Henrique Dussel. Henrique Dussel foi um grande filósofo que, nascido na Argentina, por motivo do exílio, ele foi finalmente se radicar no México, onde desenvolve grande parte da sua vida e finalmente ele falece lá no México. Mas ele tem uma vivência também na Ásia, enfim, tem 2 doutorados em História e em Teologia, enfim. E uma das preocupações do Henrique Dussel, a partir de toda essa sua formação intelectual e de sua vivência, ele mora durante alguns anos, por exemplo, na Palestina, né, e mostrar o quanto nós temos justamente no Ocidente de legado da civilização muçulmana. E aí eu vou entrar então nessa frase dele que diz: de fato, Aristóteles será usado e estudado como um grande metafísico e lógico em Bagdá, muito antes de que na Espanha muçulmana seja traduzido ao latim e de Toledo chegue a Paris no final do século XII. Né? Ou seja, ele está aqui mostrando uma trajetória da filosofia grega, representada aqui na frase dele por Aristóteles, né? Através da religião, através da civilização muçulmana, e eu vou trabalhar esse tema. Essa é uma sequência que eu retirei também ainda de Dussel, desse artigo que faz parte de um livro onde ele trabalha essa ideia do legado civilizatório que o Ocidente recebe do Islã. E ele, então, nos coloca esta questão que, de certa forma, para muitos, pode ser surpreendente, né? Ele diz que considerar que a Europa é herdeira direta da Grécia não somente é um erro, mas é uma articulação, uma sequência ideológica, né? E que tem sua origem, ele coloca, no romantismo alemão do século XVIII, onde se produz uma visão que, inclusive, ele, no seu artigo, qualifica de racista, né? Onde se expulsa totalmente o legado civilizatório que vem do Oriente, no legado
da Europa contemporânea e da qual nós somos um dos herdeiros também, evidente, nossa matriz na América Latina não é exclusivamente europeia, também temos uma importantíssima matriz africana e uma importantíssima matriz das todas as etnias, né, que são oriundas propriamente do nosso continente, né, mas a civilização europeia é evidente uma das nossas matrizes. E do momento em que se vende, vamos dizer assim, em todos os livros, em todas as formas que a gente tem de estudar, né, nossa história, onde se vende essa ideia de que temos uma história antiga, depois temos o mundo grego, depois temos o mundo romano, né? Depois vem a Idade Média, né? O mundo cristão medieval, e logo vem a Europa moderna. Nessa sequência, nós estamos tendo uma visão que não corresponde historicamente à realidade, né? Então, a sequência que traz Henrique Dussel, e que a partir de Henrique Dussel e toda a minha intervenção, de certa forma, vai servir para explicar isso que Dussel diz nessas duas lâminas que ele usa. Vamos ver a próxima. A próxima é o que ele diz que é a sequência histórica real, não a sequência ideológica que até hoje a gente repete. Não, depois de Roma veio, depois da Grécia veio Roma, depois a cristandade, da Idade Média, depois a Europa moderna. Isso é o que a gente repete, porque é o que nos foi ensinado. E aqui depois, quando a gente vê, e Dussel tem sido assim ao longo de sua trajetória intelectual um dos que mais tem enfatizado isso, aqui ele torna mais complexa essa sequência, né? Então, como vocês podem ver, do mundo grego, ele coloca uma seta que vai para o mundo romano e que vai para o mundo germano ocidental mais tarde, mas não é direta depois para a Europa moderna, porque há uma mais importante, mais direta, que é que do mundo grego passa-se, o que passa? O conhecimento, estamos falando de conhecimento, né? De legado civilizatório. É isso que passa do mundo grego para o mundo árabe muçulmano e também judeu, porque é evidente, já vamos explicar por que também. Daí, fundamentalmente, a Espanha muçulmana tem um papel de destaque no fato de, quando os reinos cristãos vão tomando terras desse espaço muçulmano na Espanha, vão descobrindo grandes bibliotecas onde estão os manuscritos com as traduções árabes das obras gregas e outras também, e de aí então vai de fato como ele diz, Aristóteles foi primeiro estudado em Bagdá e depois ele vai ser estudado através da Espanha muçulmana muito mais tarde em Paris, né? Enfim, isso para mim era importante de colocar para que vocês até já tenham, assim, digamos, uma visão prévia do que é um pouco todo o desenvolvimento que eu vou trazer para vocês, agora entrando já mais diretamente na história, né, da civilização árabe muçulmana, né? Então, tenhamos isso como referência, como telão de fundo, tela de fundo dessa minha fala agora, né? Bem, uma informação importante que nós temos que ter, possivelmente muitos já temos, né? É que o livro sagrado dos muçulmanos é o Corão, ou Alcorão, também traduzido por Alcorão. Há uma especificidade no Corão que o separa, ou digamos, não é igual ao que significa a Bíblia, por exemplo, para o mundo cristão. Em que sentido eu digo isso? Para o muçulmano, o Corão é exatamente o que foi revelado por Deus ao profeta Muhammad,
Maomé, traduzido, mal traduzido, deveria ser sempre usado Muhammad, mas enfim, a Maomé, através do arcanjo Gabriel, né, que é considerado pelos muçulmanos como a última mensagem divina para a humanidade, né? Sendo que eles reconhecem toda a sequência de profetas, por exemplo, inclusive Jesus como um profeta. A diferença do mundo cristão, os muçulmanos veneram Jesus, veneram muito Maria, a veneração a Maria é muito grande no mundo muçulmano, no próprio Corão, né? Mas não reconhecem em Jesus um ser divino, né? É como Muhammad, um profeta, porque recebeu, né, mensagens divinas, traz mensagens divinas. Mas no caso do Corão, então, voltando à especificidade deste livro sagrado, uma vez que ele é, para o muçulmano, exatamente a palavra de Deus transmitida aos homens através de Muhammad, a língua que foi usada nessa revelação, ou seja, a língua de Deus, a língua que Deus utilizou para essa revelação foi o árabe, porque o profeta só conhecia a língua árabe, né? Então, se ele foi objeto dessa revelação e ele conhecia somente a língua árabe, essa era a língua que foi usada por Deus para essa revelação. Portanto, uma vez que o Corão é a palavra de Deus tornada um livro, né? Para o muçulmano é um livro com um patamar sagrado todo especial, né? Talvez conhecendo esse peso, vamos dizer assim, que o Corão, o livro sagrado, tem para os muçulmanos, seja possível compreender a ofensa terrível que é para um muçulmano que alguém que é de fora da religião não respeite o livro, né? Como tem acontecido. Então, aqui é a explicação que eu acabei de dar. Ou seja, para os muçulmanos, o Corão é uma obra bela, é uma obra perfeita, uma expressão de extrema beleza em língua árabe, né? Que coloca a língua árabe em um patamar superior a qualquer outra língua. E esse sentimento em relação a considerar o árabe a língua de Deus tem levado os muçulmanos a fazer um esforço enorme de fixação das regras gramaticais, do ponto de vista do léxico, enfim, do árabe, para que, ao cabo de gerações e gerações, passando o tempo, todos os muçulmanos ou todos os interessados em conhecer esse livro, que conheçam a língua árabe, possam entendê-lo, porque eles têm muito claro que as línguas são vivas e que, se não se fixam determinadas regras, como aconteceu com muitas outras línguas, e por exemplo com o latim, né, elas acabam depois tão distorcidas que já não se reconhece mais a sua origem, né? Aqui nós vemos a sequência histórica, né? Há 6 séculos de diferença entre o surgimento do cristianismo, né, com Jesus, que inclusive dá origem ao ano 0 do nosso calendário, né, e o advento do islamismo com Muhammad, né, com o nascimento de Muhammad, que é no século VI, né, da nossa era. Então, esse período separa o surgimento do cristianismo e o surgimento do Islã. E vamos entender, por exemplo, que muito do que é hoje
um espaço muito privilegiado do mundo muçulmano e que está todos os dias no noticiário, né? Palestina, Síria, Jordânia, enfim, era parte do mundo cristão e lá havia cristãos e lá havia judeus quando chega o Islã. E nós vamos ver que há, ao longo dos séculos, uma convivência relativamente harmoniosa, e eu vou explicar o porquê, entre essas três religiões e essas três, digamos assim, civilizações. Esse mapa mostra, a partir da cidade de Meca, que é onde nasce Muhammad, e depois a cidade de Medina, que é onde o profeta migra com os primeiros seguidores, duas das cidades sagradas do Islã. A terceira é Jerusalém, porque de Jerusalém, para a teologia muçulmana, o profeta teria subido aos céus, feito, né, enfim, tem uma palavra que agora me escapa, uma ascensão aos céus e depois ele regressa. Portanto, esse é o terceiro espaço mais sagrado do Islã. Meca, onde nasce o profeta, Medina, onde ele desenvolve o primeiro espaço governado pelo Islã, e depois Jerusalém. O fervor religioso faz com que os primeiros convertidos, na época em que morre Maomé, ele consegue já um grande feito, ele em vida, que é converter todas as tribos da Península Arábica a essa nova religião, né? Eram tribos que tinham, podemos dizer, pagãs, né? Que já o próprio Muhammad vai unificar em torno da nova religião monoteísta durante sua vida. E quando ele morre, seus seguidores rapidamente conseguem expandir as conquistas e levando a religião, conquistando dois importantíssimos impérios daquela época. O Império Persa, que é hoje Irã, né? E o Império Bizantino. Aqui o mapa mostra essas conquistas, né? O Império Bizantino vai ficar reduzido, vai sobreviver até, na verdade, o século XV, mas num espaço reduzido em relação ao que foi e que é exclusivamente europeu. Toda a parte não europeia desse império vai fazer parte do Império Árabe muçulmano. Chamamos de árabe muçulmano justamente porque os árabes foram os fundadores, e muçulmano porque haverá dentro desse império uma multiplicidade de tradições religiosas, de etnias que serão incorporadas e que serão islamizadas, mas que dão a esse império um caráter multiétnico, né? Importante. Aqui vemos as grandes conquistas rápidas, né? Em pouco mais de 20 anos, né, depois da morte do profeta Muhammad, o Islã e as conquistas já estavam desde o norte da África até parte da Índia, né? Nesse período, se instaura um poder monárquico, ou seja, a partir de um determinado momento dessa expansão, o Islã, que antes utilizava a tradição beduína, né, de fazer um conselho de chefes para escolher o sucessor diante da morte de um líder, passa em um determinado momento a mudar essa regra e se torna hereditário o poder. Essa é uma decisão de um dos líderes, de um governador, na verdade, da Síria, e que determina que o seu herdeiro será seu filho e não mais será aquela norma anterior.
Nesse momento se constitui, então, o que é conhecido como califado, porque califa significa imperador, né? Governante. Então, o califado omíada, porque essa era a etnia que governava, e aqui a capital desse período governado por essa etnia omíada é Damasco. Damasco, possivelmente vocês saibam, é a cidade, uma das cidades, há controvérsias, mas talvez a cidade mais antiga que é povoada ao longo do tempo de forma ininterrupta, né? E evidentemente profundamente vinculada à história do Islã, né? Como vem desde os primeiros tempos, capital desse enorme império, né? Veja o tamanho desse império. Já nesse momento do califado omíada, o Islã já está na Península Ibérica, por exemplo, né? Então, nós estamos falando da chegada do Islã na Península Ibérica no século VII, né? E o último califado da Península Ibérica, que é em Granada, cai no século XV. Então, vocês veem, né, um período enorme de presença muçulmana na Península Ibérica. Já vou depois retomar um pouco esse tema, o que tem muito a ver com a gente, e daí justamente essa penetração através do Islã, através como Dussel coloca, né? Mas já vamos chegar até lá. Há uma questão que está muito no inconsciente coletivo, de que quando nos falam em árabe, nesse mundo muçulmano, a gente pensa deserto, camelo, né? Será, então, que podemos dizer que o Islã é uma cultura do deserto, né? E eu trabalhei muito no meu doutorado com André Miquel, que é um historiador fantástico, que tem uma obra de 7 volumes, né? Sobre, ele chama de geografia humana do Islã clássico, né? Que é de uma riqueza fantástica. Ele agora falecido, mas era professor da École de Haute Étude na França, né? E ele justamente fartamente demonstra que a associação de cultura árabe e deserto é falsa, né? Porque, na verdade, a civilização urbana, a civilização árabe muçulmana se desenvolve, na verdade, profundamente a partir de grandes centros urbanos, né? Nessas conquistas que nós vimos, há cidades que já existem, Damasco, por exemplo, Jerusalém, enfim, que são incorporadas, então, ao Islã, e há outras que são fundadas. Muitas cidades são fundadas pela necessidade de desenvolver uma vida urbana, onde, evidentemente, é possível, através, né, da distribuição de tarefas, etc., oferecer o que a vida desenvolvida de uma sociedade sofisticada, como eles vão, evidentemente, se transformar, exige, né? Portanto, podemos dizer que a cidade foi, por excelência, o eixo a partir do qual desabrocha, né, floresce essa civilização. E, como vamos ver já, foi a partir dessa cidade que se difunde, a partir das grandes cidades que se tornam centros de produção de conhecimento e que vão ser também difundidos esses conhecimentos, né? Aqui, aquela questão que eu coloquei do início, quando eu explicava a expansão muçulmana, né? Que a expansão se dá em territórios onde havia multiplicidade de etnias e de religiões, né? Quando a religião era uma religião monoteísta, ou seja, quando era a religião judaica ou cristã, ou mesmo no caso da Pérsia, o zoroastrismo, que também é monoteísta, havia uma liberdade religiosa, porque é assim que o Corão entende, que o Corão entende que o Islã
é a continuidade das outras religiões monoteístas. Respeita, portanto, todo o legado das outras religiões e considera-se que no Islã está a versão mais acabada, vamos dizer assim, da mensagem de Deus, mas que não pode, portanto, se deixar de respeitar todo o legado anterior. Então, os seguidores das religiões do livro, ou seja, judeus do Torá, cristãos da Bíblia e, claro, sem dúvida, eles então nesse ramo, eles, durante o período de governos muçulmanos, né, tiveram liberdade religiosa e cultural. Sim, cultural no sentido de organizar as suas próprias autoridades religiosas ou, inclusive, educativas, né? A educação, os ritos, os casamentos, os funerais, tudo isso foi respeitado. E o que determinava uma diferença dentro do estatuto social, digamos, é que tinha que pagar mais tributo, mais impostos, né? Essa era a diferença. Uma das características interessantes do período omíada, que continuará depois, já vamos entrar no que virá depois, foi uma grande explosão justamente na medida que novas cidades eram incorporadas a esse império, uma explosão arquitetônica, né? A arquitetura floresce, muitas vezes com influências bizantinas, mas também com características próprias. Uma das características próprias é a arquitetura da mesquita, né? Não sei se alguém entrou alguma vez numa mesquita, mas a religião muçulmana não permite o culto a imagens humanizadas. Não há como representar Deus, o próprio profeta. Então, se trabalha com a caligrafia árabe como uma forma de decoração, e muito se trabalha com formas geométricas, né? Isso do ponto de vista decorativo. Do ponto de vista da expressão da religiosidade, a mesquita é um grande espaço, né? Um amplíssimo espaço, né? Com salas que se chama salas de orações, né? Hipostilas, ou seja, que somente estão sustentadas por colunas. Então, é um vastíssimo espaço com colunas e os tapetes da oração, né? É muito interessante esse vazio, né, que oferece a mesquita. E isso vai florescendo, né, já a partir desse momento. E essa mesquita na cidade tem muita, dependendo do tamanho da cidade, tem muitas mesquitas, mas sempre tem uma que é a mesquita central, assim como o papel da nossa catedral, né? Tem uma sempre que é a mesquita central. Essa foto é o que hoje é a real forma que tem a mesquita, que originariamente em Medina foi construída pelo próprio Muhammad. Só que o Muhammad não tem nada a ver com o que é isso hoje, né? Ele cria na sua própria casa um espaço de encontro e de oração, e ele subia num pequeno banco, num banquinho de madeira, para fazer a sua comunicação com os convertidos, né? Esse espaço que é preservado, sabe-se onde era, em Medina, hoje é essa mesquita que é conhecida como a Mesquita do Profeta, né? E a mesquita torna-se, ao longo de toda a tradição, de toda a história da civilização árabe muçulmana, o centro da cidade, porque assim como na civilização grega nós tínhamos a ágora, né, como o espaço por excelência de encontro da comunidade, de debate, a mesquita no mundo muçulmano cumpre esse papel. É o espaço do encontro, sem dúvida,
para a oração e para todo o rito religioso, mas também como um espaço de debate político dos temas da comunidade, que essa é uma especificidade também do mundo muçulmano, que há um entrosamento muito grande entre a vida religiosa e a vida concreta, a concretude dos desafios cotidianos, né? E isso tem uma referência, segundo, né, explicam os muçulmanos, no fato de que para o Islã, mais importante do que como é que o muçulmano entende a sua relação com Deus, a teologia, etc., é o fato de como ele age na sua vida como muçulmano. Ou seja, se de fato ele é coerente, vamos dizer assim, com os pressupostos de ser um muçulmano correto, né? Com os princípios, entre os quais um extremamente importante é a solidariedade social, né? Isso está refletido no que são os pilares do Islã, e também isso é interessante a explicação que tem o fato, por exemplo, do jejum, né, no Ramadã, que o jejum no Ramadã, que é um jejum desde o primeiro raio de sol, né, sair até que o último se põe, inclusive de água, nada, a explicação disso é que somente quem passa fome pode ter noção do que significa passar fome, né? Quem sente a fome na barriga, vamos dizer assim, é que pode entender o que significa ter fome. E tem, além disso, tem o Zakat, que também é outro dos pilares do Islã, que é também muito mal compreendido e traduzido, como se fosse o dízimo do cristianismo na igreja. Não, não é isso. É que todo muçulmano tem que dar a um espaço, a um projeto social que em algum momento pode ser gerido pelo Estado, às vezes por instituições variadas, 2,5% de seu orçamento anual para obras, vamos dizer assim, Bolsa Família, né? Uma redistribuição de renda, né? E isso é muito sério. Esse é um pilar também muito importante, que vai formando um pouco o que significa ser um muçulmano consciente e coerente, né? Bem, voltando então aqui, vemos a arquitetura, né? Essa é evidentemente uma das expressões mais belas em Jerusalém, né? Da cúpula, o domo da rocha, que é um dos edifícios representativos dessa arquitetura, e sem dúvida, nesse caso, com influências bizantinas bastante nítidas, né? Bem, como todo império, né? Há disputas de poder também no Império Árabe Muçulmano. E no ano de 750, há um racha, né, na cúpula de poder, e uma parte dos muçulmanos descontentes, né, com os rumos, digamos assim, do califado omíada, eu diria, se pode dizer, dá um golpe, né? Enfim, disputam o poder, ganham, né? E criam, transformam, então, aquele império que tem que é a primeira fase, né, com Damasco como capital. Eles mudam a capital primeiro para Basra, perdão, para Kufa, que era uma cidade no Iraque que já existia, e depois vão construir uma Brasília para o novo império, né, que é Bagdá. Eu já vou explicar, mas eu quero mostrar aqui o mapa. Vejam só o tamanho, né, que tem esse império, né, desde a Espanha e o norte da África, portanto, desde o Oceano Atlântico
até o Pacífico, né? Esse é um império de umas dimensões enormes, né? E, evidentemente, gerir, administrar, governar esse império é extremamente complexo. Então, aqui vocês veem que já tem diferentes cores, né? Porque há espaços que são suzeranos, né? Estão com um certo grau de independência, mas ainda remetidos ao governo de Bagdá. Essa é a Bagdá, né? A nova capital do império, quando está nessa nova fase dos abássidas, né, serem a elite governante. Abássida é também outra etnia, tanto quanto os amíadas provenientes do círculo inicial do profeta, e no caso Abbas era um profeta, e seguidores desse tio do profeta que vão ser os governantes dessa etapa. Essa capital, Bagdá, que foi construída às margens do rio Tigre, na Mesopotâmia, é a mesma Bagdá de hoje, capital do Iraque, né? Aqui nós vemos o que era, né, digamos assim, da cidade que foi construir, né, pelo um dos califas abássidas, Al-Mansur, que representa no espaço exatamente a hierarquia do Islã, né? O espaço central é a mesquita, e do lado, perto da mesquita, próxima da mesquita, o palácio real, né? O palácio do califa, do governante, do imperador, né? E depois a corte, né? Em torno, uma esplanada onde podem ser recebidas, né, as delegações, enfim, e a corte em torno. Havia parques, enfim, tinha todo. Aqui eu já falei da importância da língua árabe, né, e porque para o Islã a língua tem um patamar muito especial. Há todos estudos têm sido feitos sobre a origem da língua. É uma língua que preexiste ao Islã, já antes realmente do surgimento do Islã. As etnias que povoavam a Península Arábica falavam a língua árabe, já tinha uma tradição e uma escrita, né, importante, sobretudo na poesia, continua sendo importantíssima a poesia no contexto árabe, né? E a caligrafia tem diferentes formas de se expressar, mas foi fixada justamente por essa vontade de fazer com que a língua não fosse, ao longo do tempo, perdendo suas características ao ponto de não ser mais reconhecida, né? E a língua árabe, como passa a ser a língua oficial do império, por isso, quando eu publiquei a minha tese, eu coloquei o título O Mundo Falava Árabe, né? Porque há enormes documentos que mostram que a língua árabe era a língua por excelência das comunicações, o que hoje é o inglês como língua franca, né? Era o árabe. Desde a Península Ibérica, cristãos, inclusive reis cristãos que eram fluentes em árabe e escreviam em árabe, judeus que escreviam em árabe, como um deles, por exemplo, Maimônides, né? E assim também em outras regiões, dentro ou fora do grande império muçulmano, né? Era a língua por excelência da comunicação. E era um instrumento, portanto, também de unidade dentro do império, né? Um importantíssimo instrumento de unidade, claro, junto com a religião, né, dentro do império. Ou seja, não somente os seguidores do Islã utilizavam a língua árabe nas suas comunicações, seja porque precisavam viajar a negócios, ou seja porque eram, de alguma forma, vinculados a esse império, comércio, e aí a língua era a língua árabe. Uma questão interessante aqui, nessa fotografia vocês têm justamente o que eu estava definindo
como esse grande espaço da mesquita, onde só tem as colunas, né? Um enorme espaço vazio, com o tapete da oração e as mesquitas, que é entrar numa mesquita é uma sensação bem diferente do que é, por exemplo, entrar numa igreja, né? A falta total de qualquer representação, né? Nós estamos muito acostumados a ver uma representação no altar dos santos, né? Então, é uma experiência interessante. E muito belas, né? Há mesquitas muito belas, muito sofisticadas, né? Uma das questões importantes da relação do muçulmano com o espaço é que onde ele esteja no mundo, seja que de fato está no mundo muçulmano, seja que está em qualquer outra região do mundo, ele orienta a sua reza para Meca. Isso também foi uma determinação do profeta. E para ele saber, em qualquer lugar do mundo, onde fica Meca, em que direção ele tem que rezar, ele tem que ter mapas, ele tem que ter formas de se localizar. E estamos falando de uma época antes de GPS, né? Então, desenvolve-se nesse império, entre outros muitos instrumentos que permitam a localização desse muçulmano. Um deles são as cartas geográficas, os primeiros mapas. A civilização árabe islâmica vai se constituir, né, e ser reconhecida, inclusive fora do mundo muçulmano, como a que produziu as melhores escolas de cartógrafos, né, de produções de mapas. Outra questão interessante é que dos pilares, eu falei dos pilares do Islã, né? O primeiro pilar do Islã, que é a conversão, é pronunciar as palavras eu acredito no único Deus e em Muhammad, seu profeta, com testemunhas, e não há outro rito parecido como o batismo, uma coisa assim. E depois temos, como eu mencionei, o dízimo, né, que não é dízimo, se chama zakat, né? Temos também o jejum, né, no Ramadã, e temos a obrigatoriedade, que é diferente do mundo cristão, porque é uma obrigatoriedade para todo mundo que tenha saúde e condições financeiras. E condições financeiras, muitas vezes, com o zakat, se viabiliza quem não tem. A peregrinação a Meca é uma das bases também do muçulmano, fazer pelo menos uma vez na vida a peregrinação a Meca. Então, vejam só, no momento em que as comunicações são difíceis, não há Airbnb para fazer a reserva de hotel, né? Era fundamental para quem empreendia essa viagem, seja que ele tivesse como ponto de partida a África, parte da Europa, a Ásia, onde for, era fundamental ter elementos que lhe permitissem projetar essa viagem. Né, onde ele ia pernoitar, como é que se tornaria essa viagem, quais eram as áreas perigosas, etc. E então desenvolve-se, sobretudo a partir do século XI, antes também, mas já como um gênero literário a partir do século XI, o que são as rihlas, se conhece, os relatos de viagem. Por quê? Porque os viajeros vão documentando as experiências dessas viagens, que em geral 99% desses relatos são viagens a Meca na peregrinação. E é fantástico o que esses relatos permitem conhecer, porque são verdadeiras etnografias, né, de um momento histórico, né, onde há outras formas, claro, de estudar essas civilização, mas os relatos tornam-se uma fonte importante. Eu, no meu doutorado, inclusive, trabalhei com Ibn Khaldun, que é um grande historiador, e com Ibn Battuta, que é um grande viajante, e ele escreve as suas memórias de 32 anos de viagens pelo
todo pelos confins do mundo, numa rihla, que é uma das mais famosas, né? É muito interessante que essa viagem, além de ser digamos assim, um dever, né, religioso, né, a viagem para a Meca, a peregrinação para a Meca, ela também tem uma função muito bonita, eu diria, no sentido de interpretação da civilização muçulmana, do que significa ser uma pessoa letrada, né, ou sábia, enfim, para reconhecer um estatuto especial de cultura, o que significa ser um homem ou uma mulher com cultura. Ter viajado era um elemento central, né? E aí há depoimentos interessantíssimos que colocam, por exemplo, que ter viajado é, por um lado, uma experiência de conhecer o outro, né, aquilo que não nos é familiar, e então ampliar nossa interpretação, nosso conhecimento da diversidade humana, etc., mas também é uma viagem de autoconhecimento, né? Como é que nós nos comportamos diante desse desconhecido, diante das surpresas que nos traz uma viagem e tal? Então, isso tudo faz parte dessa tradição de considerar que não é suficiente ter uma experiência de educação letrada, digamos. Era importantíssima, se dava enorme valor, mas tinha que ser acompanhada também com a experiência do vivido numa viagem, né? E então, tanto assim que há historiadores que definem a civilização árabe muçulmana desse momento que estou falando, né, desde o surgimento até século XV, XVI, enfim, como uma sociedade em movimento, né? Em movimento pela peregrinação, em movimento pela necessidade da viagem para se conhecer e para conhecer o mundo, né? Sociedade em movimento, e também porque, claro, a extensão do império e o fato de todo esse império falar a língua árabe permitia grandes deslocamentos de Bagdá, Córdoba, Cairo, Alexandria, enfim, o que fosse, né? Podemos avançar. Então, o conhecimento era, sem dúvida, uma enorme fonte de mobilidade social também, né? Bom, tudo isso leva a uma grande efervescência, né? Intelectual, um grande prazer de conhecer, né? Que é alimentado, inclusive, por um fato fantástico, né? Que é que os califas em Bagdá, né, fundam a Casa da Sabedoria no século IX. E a Casa da Sabedoria tinha uma missão fundamental. Veja, é um empreendimento do califa, ou seja, público, vamos dizer assim, né? O Estado patrocina, o Estado paga. Qual é a função da Casa da Sabedoria? É traduzir para o árabe manuscritos vindos de todos os confins desse grande império. Sabem quanto tempo durou esse processo de tradução para o árabe? 2 séculos. 2 séculos. É o maior empreendimento de tradução da história. Não há outro processo igual a esse. Então, nessa Casa da Sabedoria, até 300 tradutores trabalharam durante 2 séculos, 200 anos. Eram tradutores que eram cristãos, eram tradutores que eram judeus, eram tradutores que eram muçulmanos, evidentemente que tinham que dominar as diferentes línguas. E esses manuscritos vinham, por exemplo, da Índia, em sânscrito, vinham da Grécia, em grego, vinham do mundo romano, em latim, vinham da Etiópia, em copta, e assim, né? E esse manancial de conhecimento das civilizações mais importantes até aquele momento, né, vão estar disponibilizados em língua árabe.
fazendo surgir grandes centros de estudo, grandes universidades. As universidades surgem no mundo muçulmano no século IX. A Casa da Sabedoria era também uma universidade. E aqui, então, esse é um original, por exemplo, né? Essa é uma cópia, né? Depois eram copiados, havia copistas que copiavam os livros que tinham sido traduzidos. E como eu disse, vinham em grego, em siríaco, persa, o que fosse, e aí era todas as áreas do conhecimento humano. Da Índia, por exemplo, vieram grandes textos das matemáticas. Os indianos, vocês sabem, né? Foram os inventores do zero, do número zero. Os romanos não conheciam o zero, né? Por isso aqueles números romanos enormes, porque não conheciam o zero. Eram livros de astronomia, era manuscrito de filosofia, de política, do que fosse invertido para o árabe, né? Uma das áreas em que se avança muitíssimo é na área da medicina, da ciência em geral, mas também a medicina, por influência da Pérsia, onde havia famosos centros de pesquisa, em particular na área médica. E a Pérsia estava integrada, né, ao Império Árabe. Aí, então, nós vamos ter, os árabes, a partir desse conhecimento, vão criar o conceito de hospital. O conceito de hospital vem desse momento do mundo árabe, quando se desenvolve o estudo da medicina, né? Possivelmente vocês saibam que o rei Roger da Sicília, que eu vou mencionar daqui a pouco, criou um hospital na Sicília, rei Roger cristão, onde se trabalhava com os critérios que se trabalhava no mundo árabe. Por exemplo, um dos critérios era que os estudantes de medicina têm que trabalhar dissecando os cadáveres, têm que entender o corpo humano a partir... Foi excomulgado pela igreja por causa do tumulto que no mundo cristão significou esse tipo de, né, enfim, considerado pela igreja uma aberração, né? Farmácia também desenvolve-se nesse momento, o que significa todo os aparelhos, a ótica foi muito desenvolvida também, inclusive esse Ibn Musa al-Shakir, que tem todo um tratado sobre ótica e aparelhos mecânicos, né? Aqui na área das engenharias é uma delícia, né, de pensar o que tem aqui de fonte, né, de muitos dos mecanismos que depois foram desenvolvidos, né? A palavra algoritmo, por exemplo, né, algoritmo e álgebra, tudo vem de Al-Khwarizmi, que trabalhou na Casa da Sabedoria e que ele mesmo era um grande especialista em álgebra, em geometria e em astronomia, né? Essas são algumas das suas obras, né? Essa está preservada, por exemplo, na Universidade de Oxford. Grande parte dessas obras estão preservadas em museus da Europa, né? A partir daí surgem grandes bibliotecas. Essa, por exemplo, é no Mali, em Tombuctu, onde há mais de 20.000 manuscritos árabes, a maioria deles nem estudados ainda, né? Inclusive, quando no Mali houve aqueles ataques do Boko Haram, daqueles fanáticos, né, extremistas, eles destruíram parte desse acervo, mas por sorte os próprios funcionários, né, que cuidam desse acervo na mesquita de Tombuctu conseguiram resgatar muitos desses manuscritos, né. Outra questão que desmente muito desse senso comum errado em relação ao mundo muçulmano, o acesso da mulher à cultura, né. Todas as orientações do Corão indicam que homens e mulheres devem procurar o conhecimento. E aí vem à tona aquilo que eu já mencionei antes, porque para ser um bom muçulmano, e aí os pilares do Islã já encaminham nesse sentido de ter um senso de compromisso com a comunidade, há de se entender que se a sociedade é injusta, ela tem que ser transformada. E para transformar uma sociedade, você tem que entender essa sociedade, você tem que estudar. Então, há numerosos documentos, inclusive se chama Hijaz, que é a espécie do canudo que a gente recebe quando se forma, né? Né? Com tanto orgulho que a gente tem nosso diploma.
Esses diplomas, muitos deles preservados, mostram a existência de mulheres cientistas, de mulheres com obras de literatura, de poesia, na sociedade árabe muçulmana da época, né? Inclusive professoras. Ou seja, somando tudo isso, podemos dizer que entre o século IX e o X, e mais adiante também, mas sobretudo esse momento de grande auge das traduções, da fundação de universidades e de fundação de centros de estudo diversos, é que se fazem mais descobertas no mundo muçulmano do que qualquer outro período da história. E não sei se com essa efervescência talvez podemos comparar com o mundo contemporâneo, com a velocidade, claro, das descobertas do mundo contemporâneo, né? Como podemos imaginar, para gerir um espaço desse né, imenso tamanho, e também para uma questão muito mais pessoal, que é a orientação da reza, era necessário não somente a cartografia, os grandes mapas, mas às vezes a localização. E aí, astrolábio, né, era um instrumento importante para poder se localizar, né, medindo as estrelas e se localizando na Terra. Esse astrolábio, então, foi um instrumento extremamente importante. Tinha sido já inventado na Grécia, mas foi desenvolvido pelos árabes e aperfeiçoado também por eles. Esse é outro tipo de astrolábio, esse aparentemente não existia antes, foi realmente uma invenção dos árabes, que é o astrolábio esférico, né? Que são mapas celestes tridimensionais, né? Isso tudo, então, teve o legado das civilizações antigas preservado e transformado num vertido para o árabe, né? Dá origem a toda essa sofisticada sociedade cujas consequências extrapolaram os limites do mundo muçulmano, evidentemente, né? Esse aqui, por exemplo, eu falei já bastante da cartografia. Esse é um dos mapas mais famosos, porque é de Al-Idrisi, é um mapa do século XII. Al-Idrisi foi contratado, né, foi chamado pelo rei Roger II da Sicília. Eu já falei nele porque ele foi também quem abre na Sicília as primeiras escolas de medicina, trazendo médicos do mundo muçulmano. E aqui ele contrata Al-Idrisi, ele falava árabe também, era um admirador da cultura árabe, e ele então vai encarregar a Al-Idrisi um globo terráqueo e um mapa mundi. E Al-Idrisi, que era um cartógrafo já muito reconhecido no mundo muçulmano, trabalha 18 anos da sua vida nesse mapa mundi, e esse é um dos mapas que ele elabora. Não sei se vocês entendem esse mapa, vocês descobrem onde está, por exemplo, a Península Ibérica aqui no mapa. Vejam só, esse que é um dos mapas mais estudados, né, dessa época. A Península Ibérica está no extremo direito do mapa. A Península Arábica está no centro do mapa. A característica dessa cartografia, não só de Al-Idrisi, mas das grandes escolas de cartógrafos árabes, é que eram mapas de orientação sul. Ou seja, o sul está na parte de cima do mapa e o norte está na parte de baixo. Dessa forma, a cartografia árabe coloca a Península Arábica, que é o berço do Islã, no centro do mundo, como deve ser na interpretação deles, né? E eu acho que eu gosto demais dessa cartografia com representação sul, muito simbólica para nós, hoje que falamos tanto do sul global, né? Porque estar em cima ou estar embaixo não é equivalente. Não são conceitos neutros, em cima e embaixo. Tem aquele ditado, quem está em cima manda, quem está embaixo obedece, se tem juízo, né?
E nós estamos tão acostumados a ver a representação da nossa Terra, que é uma bola de 3 dimensões. Portanto, qualquer mapa é uma representação em 2 dimensões de um objeto, nosso planeta, em 3 dimensões. Né? Eu posso representar de forma como quiser. É uma representação, não é a Terra. Né? E então, na época em que o Islã era o grande império do mundo, e a Península Arábica tinha sido o berço do Islã, a cartografia da representação sul permite colocar a Península Arábica no centro do mundo. Né? E eu, não sei se vocês sabem, mas o IBGE acaba de lançar um mapa do Brasil, com o Brasil no centro do mundo e com orientação sul, com o sul na parte de cima do mapa. E eu fiquei feliz da vida. Achei que era perfeito. Fez esse mapa para acolher as delegações do BRICS, aqui na reunião que houve agora em julho. Né? É maravilhoso. O Brasil representado no centro do mundo, porque era nesse momento o centro do mundo, acolhendo todo mundo para a reunião dos BRICS, e com o Sul em cima, porque o Sul hoje em dia tem que estar representado com o valor que ele tem. Né? Então, achei maravilhoso. E a Lidrice deve, se tiver em algum lugar dos céus possibilidade, deve estar festejando, né? Que a cartografia de orientação sul, que foi toda a representação da cartografia islâmica, está representada no Brasil do século XXI. Esse grande império, a partir do século X, se divide em áreas, né? Capital Bagdá, da área oriental, capital Cairo, da parte central, e Córdoba, Península Ibérica, na parte ocidental. Bagdá continuou a ser, na verdade, a grande referência, né? A grande referência, inclusive até acabamos de ver o porquê, né? Casa da Sabedoria, 200 anos de tradução, principais hospitais, farmácia, centro de produção de conhecimento, tudo isso Bagdá, né? Continuou por séculos a ter essa auréola, mas do ponto de vista político, houve uma fragmentação. Não do ponto de vista civilizatório, porque, na verdade, aqui está, eu fiz essa questão de voltar a Al-Ándalus. Al-Ándalus era o nome que, no contexto do Império Árabe Islâmico, tinha a Península Ibérica, né? Al-Ándalus. E, como mencionei, o Islã chega na Península Ibérica no século VII, e vai até, como diz aqui, 1492, né, século XV. Portanto, vocês vejam que é um período que é muito maior, inclusive um lapso de tempo maior, que o que nos separa hoje, no século XXI, da chegada de Cabral aqui ao Brasil. Né? Então, evidentemente que nessa matriz ibérica, que é parte da matriz da nossa formação aqui na América Latina, e no Brasil, e no Uruguai, e na Argentina, e México, etc., há, queiramos ou não, muito desse legado também da civilização árabe-muçulmana. Né? Na língua árabe, na língua portuguesa e na língua espanhola tem muitas palavras árabes, fora na arquitetura. Aqui no Rio de Janeiro nós temos vários edifícios com arquitetura morisca e, enfim, de outras formas nós podemos identificar também esse legado, mesmo que tenha sido colocado um pouco embaixo do tapete, não necessariamente aqui exclusivamente, mas sobretudo na Península Ibérica, sobretudo durante o longo período da ditadura de Salazar em Portugal e de Franco na Espanha, onde para esses regimes fascistas reconhecer que havia algum legado muçulmano na sua cultura e na sua civilização era impossível. Então tinha que se negar, né, isso aí. Só depois da redemocratização de Portugal e da Espanha começaram a haver estudos muito sérios de historiadores que se debruçaram sobre esse período e que estão produzindo até hoje obras extremamente importantes, resgatando esse longo período da presença muçulmana na Península Ibérica. Né? E o uso da língua árabe, né, de todos esses espaços que o Islã
foi governo durante todo esse período, o único espaço onde não se fala árabe hoje em dia é a Península Ibérica, que foi uma política também de expulsar os árabes, assim como foram expulsados os judeus, e também de proibir a língua árabe, né? Mas era uma riqueza que perdurava de qualquer forma através da arquitetura, etc. Bem, então com essa divisão podemos dizer que havia uma fragmentação política, mas uma cultura que unificava com o Islã como religião e com a língua árabe como a língua, né, da comunicação por excelência. E essa cultura em movimento, que eu já falei, esses deslocamentos, né, que a língua permitia, desde um confim lá, quase da China, até a Península Arábica, Ibérica, né, possibilidade de intercâmbio de sábios, de artistas, de músicos, de poetas, né, de irem a estudar de um lado a outro, enfim, isso era uma prática muito frequente, né, nesse momento. Essa, por exemplo, a Universidade de Al-Azhar, do Egito, que existe até hoje, é uma universidade fundada naqueles momentos, século IX, tal. Inclusive Ibn Khaldun, por exemplo, que foi um dos autores que eu estudei, ele acaba os últimos anos da sua vida sendo professor na Universidade de Al-Azhar, no Egito, né? Bem, podemos então dizer, como uma, né, grande corolário de tudo isto, que a língua árabe, língua comum, e a religião, somadas, né, a tudo o que o mundo muçulmano absorveu através, né, desse longo período das traduções, né, permitiram a esses árabes e aos muçulmanos em geral, porque nem todos eram árabes, né, criar uma civilização sofisticada, duradoura, né, onde por séculos conviveram de forma harmoniosa, respeituosa, né, os muçulmanos, os cristãos e os judeus. Este exemplo histórico de convivência ao longo dos séculos, num governo muçulmano, mas que respeitou judeus e cristãos, porque inclusive isso faz parte da própria essência da religião muçulmana, que é o respeito às religiões do livro, né? Pode nos servir como uma referência para sermos discretamente otimistas, né, em relação ao drama que estamos vivendo, por exemplo, do genocídio palestino e de todo o drama da destruição, inclusive desse legado civilizatório na Síria, no norte da África, no Iraque, né, etc, etc. Mas há uma história sólida, rica, documentada, que nos permite ter um cauteloso, né, otimismo em relação ao futuro, né? Obrigada. Eu queria agradecer imensamente a você essa aula maravilhosa que você nos deu de humanismo, de humanidade, de respeito às nossas origens, ao legado imenso que nós recebemos. E realmente, como você colocou no final, isso nos dá um otimismo enorme de que a gente possa, com esse peso de humanidade que tem por trás dessa cultura árabe, vencer a situação horrorosa que nós estamos vivendo, né? Então, eu, assim, em nome do Projeto Humanidades, eu te agradeço imensamente e eu passo agora a palavra para o nosso entrevistador, comentarista, o Carlos Ferreira, para ele iniciar um diálogo com você. Mas muito obrigada, foi emocionante. Obrigada, Fabuloso e oportuno, né? Seu livro, Quando o Mundo Falava Árabe, incrível para a gente, nós dois tivemos acesso a ele a partir desse convite, a partir de vê-la lá no Clube de Engenharia. E aí a gente começa, e é bem interessante isso, porque há a narrativa de que
é quase que de uma desumanização de quem professa a religião muçulmana. E essa narrativa que permeia praticamente todo o Ocidente, ele cria nas pessoas que não têm acesso a essa informação, até porque há quase que um bloqueio à divulgação, e você bem pontuou aí, do que efetivamente é o mundo árabe, a religião e o que isso tudo significou para todos nós, né? Você bem disse, todos vêm do livro, né? Todos são originários de Abraão, sejam judeus, sejam cristãos e sejam muçulmanos, o livro é um só. Todos têm a mesma origem, né? Então, é incrível que tenha, em algum momento, sido criado esse antagonismo, e nós já sabemos que são razões políticas e econômicas que levaram no passado e que até o presente leva a isso também. Dito isso, todo grande império, também sabemos, ele tem um período de ascensão, apogeu e declínio. E um império um califado, né, com essa dimensão gigantesca, aconteceria isso. As brigas, né, tem lá aquela sala dos leões lá em Alhambra, aquele recinto dos leões, onde se dizia que a água que corria ali era o sangue dos príncipes, irmãos e tudo, que eram assassinados pelo do processo sucessório, né? Então, a gente sabe também que lá, em 1250, alguma coisa, 58, por aí, houve a invasão dos mongóis também ao Império Árabe, onde a Casa da Sabedoria pegou fogo. Os que chegam, destroem. Assim depois vem o Império Otomano a tomar parte daquilo tudo, e vem depois também a ocupação colonialista europeia. E a gente sabe também que as narrativas elas são feitas pelos vitoriosos, né? Aqueles que fazem a conquista que montam a narrativa e que nós vamos aprender na história depois que tudo começa na Grécia, esquecendo que o Renascimento foi europeu, focado mais ali na região da Itália, né, da região da Toscana. Ele foi essencialmente baseado no que os árabes fizeram. Está ali, você acabou de mostrar isso para nós. Assim como a figura, como é que eu vou dizer, a figura lendária da Escola de Sagres, que fisicamente nunca existiu, mas que conceitualmente bebeu na fonte de todas essas descobertas, inclusive na vela triangular ou latina, que era usado pelos árabes para subir o Nilo contra o vento e contra a própria corrente. Então, são esses conceitos todos que vêm para chegar num ponto que eu queria te ouvir, que é essa desagregação e esse desentendimento entre eles. 3 pontos me chamam a atenção para isso. A Sharia, a ruptura quando você cria sunitas e xiitas, e depois a dependência extremada de uma única matéria-prima ou de uma única commodity, petróleo. É por aí o caminho? Então, Carlos, veja, são momentos históricos muito diferentes a sequência aí que você coloca. Não, a Sharia é a lei muçulmana, né? A lei que se baseia nos preceitos religiosos, né? Alguns países usam ela hoje em dia, a maior parte, né, dos países muçulmanos usam ela hoje em dia mais restrito ao espaço do convívio social, digamos, né? Não em relação ao que seria juridicamente a criminalidade e tal. Não é minha especialidade, mas eu entendo através, enfim, conversas, que a Sharia 100% ela não está sendo praticada, acho que salvo exclusivamente na Arábia Saudita, e não sei se há em algum outro espaço que seja ela exclusiva, né?
há um convívio entre o que seriam as raízes do nosso direito e a Sharia. Agora, a divisão entre os muçulmanos, entre sunitas e xiitas, ela é uma divisão que vem da época da sucessão de Maomé, né? É justamente em torno de um tema controverso, porque Maomé não deixou, enfim, não deixou, segundo os sunitas, não teria deixado explícito como seria a sucessão dele, né? Portanto, o que aconteceu foi que se adotou, nos primeiros momentos, como eu mencionei muito rapidamente, a tradição beduína, a tradição pré-islâmica, que era o consenso das principais lideranças, né? Uma democracia direta, digamos assim, né? Os xiitas, que nesse momento inicial, evidentemente, não existia essa divisão, né? Ou seja, os que seguiam ou entendiam que o sucessor, sim, tinha sido definido pelo profeta de alguma forma, e que seria Ali. Ali era o primo irmão do profeta. O profeta fica órfão quando é pequeno. E ele é criado por um tio. Esse tio era o pai de Ali. Então, apesar de que o profeta era mais velho, Ali era quase como um irmão mais novo, digamos assim, com diferença de idade, mas são criados no contexto da mesma família, da família do mesmo tio. E Ali, adulto, se casa com uma das filhas do profeta, com Fátima. Então, além de ser primo, é genro e é pai dos descendentes do profeta, dos netos e bisnetos, etc. Para então, aqueles que entendem que o profeta sim tinha deixado essa indicação de que era Ali, que era conhecido como homem com enormes virtudes, né? Isso sim, há uma unanimidade em relação a isso. É a inconformidade de que ele não é eleito sucessor, né? Que ele é preterido. É preterido quando é eleito o primeiro califa. Califa significa sucessor, inicialmente. Quando é eleito o segundo califa e quando é eleito o terceiro califa. Ele finalmente, já com uma comunidade uma parte da comunidade já muito ressentida por essa demora, digamos assim, em reconhecer Ali como sucessor, é que finalmente ele é, de fato, sim, escolhido, mas aí há um racha, porque já como que estão criadas as condições para que isso não seja resolvido de uma forma muito democrática, digamos assim. E aí, enfim, em função disso é que surge essa divisão, né? A parte sunita do mundo muçulmano é majoritária. Eu não me lembro bem o percentual, mas não sei se em torno de 80% assim, do mundo muçulmano, ou quem sabe até mais. Na verdade, o xiismo, ele é importante, ele é a vertente da religião islâmica do Irã, né? E Irã é um país importante dentro do mundo muçulmano, mas demograficamente não é um peso tão específico, né? E há desdobramentos, né, desse xiismo, né? Mas, digamos, muito se instrumentaliza, né, em termos políticos, essa divisão, né, que nem sempre é exatamente
essa divisão aqui está por trás. Muitas vezes se mistura muito, né, ambições de poder, ambições políticas, né, como acontece também no nosso mundo, né, não somente no mundo muçulmano, né. Eu não sei Por se isso, com isso sim, respondi. com certeza. Eu coloquei essa questão para você e tentei falar um pouco antes, justamente para se ter a descaracterização desse antagonismo ferrenho que as partes lutam entre si o tempo todo. Existem fatores externos a trabalhar nessas divergências. É como eu vejo, me corrija se eu estiver errado, é como católicos e protestantes ou cristãos que convivem nos mesmos locais. Eu imagino assim. Até porque você falou, e é uma verdade, até respondeu uma das questões: o número de sunitas é maior do que o de xiitas. Mas, antes de você concluir esse raciocínio, eu vou colocar mais uma questãozinha, que é, dentro desse tumulto todo que nós estamos vivendo agora, nesse presente. E eu repito sempre isso, como diz o grande Guilherme Estrela, nós estamos vivendo uma mudança de época histórica de humanidade, com todas as dores, sofrimentos e consequências disso, ainda com a capacidade mental de entender o que está acontecendo. Então, todo esse processo e esse sul global surgindo fortemente, e você vê que já traz, veja que dentro do grupo dos BRICS nós temos vários países muçulmanos. A Indonésia é uma expressão enorme disso daí. Então, trazendo esse conjunto todo, eu tenho também o otimismo que vocês duas colocaram há pouco. E é possível que isso venha a ter uma contribuição forte e efetiva? Como é que você vê o momento? Carlos, primeiro eu gostaria de deixar clara a minha posição, pode ser discutível, né? Eu não vejo, sinceramente, que um fator que esteja incidindo na violência que nós vivenciamos, né, através da mídia cotidianamente no Oriente Médio, ou, como mais corretamente, de fato, hoje eles pretendem mesmo que seja definida essa região como o Ocidente da Ásia, né? Que tenha alguma coisa a ver na divisão entre sunitas e xiitas. Eu não entendo assim. Eu acho que esse é um tema não relevante neste momento. Ao contrário, me parece que há um entendimento comum das populações árabes e muçulmanas. Não estou dizendo das dirigências árabes e muçulmanas, dos povos árabes e muçulmanos, tá? Que o grande empecilho para uma possibilidade de convívio harmonioso na região é a ferrenha determinação dos sionistas que governam Israel de se expandir até o que eles acham que é o grande Israel e sei lá o que e tal, que tudo é, evidentemente, assim, usando a expressão de Henrique Dussel, né, uma formação ideológica, né, uma justificativa ideológica. Se, de alguma forma, em algum momento, o tema da libertação da Palestina se consegue equacionar, né? E eu não sei em que momento será, nem como. Um Estado, dois Estados, sim, mas se equaciona de uma forma com justiça, né?
grande parte das sementes que geram violência terão desaparecido. Agora, o que acontece? O sionismo é instrumentalizado também pelos interesses do Ocidente. Não é só ele. Ele não existiria com esse poder que tem se não fosse que ele serve a causa do Ocidente, que também tem uma proposta imperialista para o resto do mundo. Então, nós estamos falando aí de duas questões que estão interferindo. Se a gente for pensar, por exemplo, na origem de 99% dos grupos fundamentalistas islâmicos que tanto derramamento de sangue causaram, nós vamos ver detrás deles a CIA e o M16 da Grã-Bretanha. Eles foram instrumentalizados. Primeiro, lá atrás, para derrocar o governo socialista pró-soviético do Afeganistão. E a partir daí, para utilizar todas as vezes que foi necessário derrocar ou destruir algum país que por alguma razão era considerado uma ameaça à hegemonia dos Estados Unidos em particular, mas também da Grã-Bretanha e de seus aliados, né? Eu acho que nós não podemos nos iludir sobre isso, né? Isso quer dizer que nunca haverá mais nenhum tipo de enfrentamento entre diferentes correntes, seja no mundo muçulmano, seja no mundo cristão e tal. Não estou falando disso. Estou falando do grande detonante permanente dessa violência, que uma vez que você retira esse instigador, né, a coisa se abaixa, né? A fervura abaixa, né? E como desmonta isso? É complicado, é muito difícil. A correlação de forças começa a mudar. Nada do que está hoje acontecendo aqui no Brasil é alheio a esse grande jogo, né? Se a gente for ver quem é objeto de represálias neste momento, com as tais de taxações, né, e tal, é quase que eu diria que a gente vai com as letras dos BRICS, né? Praticamente. Exatamente isso. Isso, Né? perfeito. Análise perfeita. Então, você vê, né? Tá tudo aí amarrado. Tá tudo aí amarrado. É um momento extremamente perigoso, porque evidentemente que do ponto de vista militar, Estados Unidos ainda é, né, uma potência, né? E é uma potência nuclear, e é uma potência que está com apetite, né, com a vontade assim, de não perder o que conseguiu construir quando o mundo ainda era unipolar depois da desintegração da União Soviética, né? Mas que, em termos de tecnologia, de avanços e tal, já perdeu a corrida, né? E essa é a situação, né, de império declinante, outro né? E os BRICS aí, porque evidentemente que a China é a locomotiva, mas que os BRICS são importantes para que essa locomotiva também tenha, né, uma capacidade de respaldo e tal. Então, e não é alheio a essa questão maior toda a temática do Oriente Médio, onde, claro, Israel tem seus próprios objetivos, sua própria proposta, mas que serve, em última instância, aos objetivos mais gerais de preservação da hegemonia nesse momento, né,
e por isso explica que, mesmo que nós tenhamos um genocídio televisionado, né, as pessoas que têm a possibilidade de mudar a situação não se sensibilizam. Por isso que eu falei dos povos e dos governos, que nesse momento eu acho que é uma grande racha, grandíssima racha, entre o que é a sociedade mundial e o que são os governos, né, que estão à frente. São dois parâmetros diferentes, né? Olha, um privilégio assistir uma aula dessa. Eu sou extremamente grato por essa generosidade, essa motivação toda, esse brilho nos olhos de uma guerreira, cidadã do mundo, né? A gente falou lá atrás. Obrigada. Obrigada. E, pô, cara, foi fabuloso. Da minha parte, eu só tenho a agradecer e homenageá-la. Uma coisa brilhante, um conhecimento fabuloso, uma capacidade narrativa e histórica e humana, né? Fala com o coração. Além do lado intelectual, tem um lado emocional fabuloso. Eu te sou muito grato, cara. Muito obrigado Eu mesmo. agradeço imensamente essa brilhante exposição que começou lá no Muhammad, né, e terminou agora na nossa situação, né? Porque eu acho que isso que é importante, Beatriz, você nos conduziu, né, do início do islamismo e da importância que a civilização árabe islâmica teve para nós, ao momento em que a gente está vivendo, em que essa situação árabe islâmica, no momento, é o epicentro, né, de uma comoção, de uma forma assim muito triste, né? Dá uma tristeza infinita, né? A gente vê todas essas maravilhas que você nos mostrou e olhar para o que está acontecendo com um pedaço dessa situação, dessa civilização que é Gaza, né? Que a gente não pode se deixar de pensar, né? Como a humanidade caminhou daquele período de efervescência cultural, de humanismo, dos princípios do Corão, para onde a gente está hoje, né? Na fome, no morticínio, enfim. Eu te agradeço assim, enormemente por essa participação no Humanidades. Hoje realmente foi Humanidades ao extremo. A propósito do nosso programa, como você falou, é realmente fazer uma conexão, né, entre a nossa ciência, e aí nós vimos como a nossa ciência atual está calcada no mundo árabe. Você deu exemplos maravilhosos para nós sobre isso, né? É super emocionante ter vivido esse momento aqui com você. Eu agradeço, assim, enormemente, agradeço também ao Ferreira, que com os comentários dele também ajudou muito a brilhantar esse nosso encontro. Agradeço ao pessoal que dá o apoio, o Michel, a Red Zone, que nos transmite, a Cristina, que cuida da nossa agenda, e eu também agradeço a quem vai nos assistir. E, como sempre, eu faço no final do programa um convite, que se você for engenheiro, geólogo, geógrafo, arquiteto e da área de exatas, físico, matemático, químico, um convite para se associar ao Clube de Engenharia, para vir participar conosco e poder sugerir também eventos como esse, né, que nos enchem no final nos enchem de esperança. Então, eu agradeço mais uma vez, me despeço aqui da equipe toda, do Ferreira e da Beatriz, agradecendo novamente. É só o que eu tenho a fazer no momento. Imagina, me dá um segundo que eu quero também agradecer a vocês, a Maria Alice, Carlos e a equipe técnica, porque, de fato, para mim, trabalhar esses temas, eu sinto uma responsabilidade, de certa forma, sabe?
de contribuir a esclarecer essas coisas que tive o privilégio de poder estudar ou de poder vivenciar na minha etapa de jornalista, né? Vivenciar os dramas vividos por essas populações, né? E entender exatamente isso que você colocou, né, Maria Alice, como uma civilização com essa riqueza, com essa sofisticação que tanto nos deu a humanidade, né, pode hoje ser o epicentro de quem sabe, a própria destruição da humanidade, né? É verdade. Estamos aí num momento em que se fala de uso de armas nucleares com uma ligeireza, assim, né? Como se estivéssemos falando de batalha de confetes de carnaval, né? Não sei. Então, eu sinto, sim, uma responsabilidade, e esse espaço é um espaço maravilhoso para que a gente possa trabalhar esses temas, né? Então, eu que agradeço esse privilégio também desse espaço. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. E contribuiu muito, muito mesmo. Obrigada.